Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está escrito em Tito, capítulo 1, verso 9. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. E nós vamos analisar neste vídeo a divindade do Senhor Jesus, negada tanto pelo Espiritismo como pelas testemunhas de Jeová. E nós vamos analisar o que diz a Bíblia Sagrada e o que está escrito na tradução do Novo Mundo da Sociedade Torre de Vigia, examinando essas duas edições, 1967, a mais antiga, e 1986, eu considero a mais recente. E vamos começar pelo que está escrito no Evangelho segundo São João, capítulo 1, versos 2, 3 e 14, para que você possa acompanhar com muita atenção. E nós vamos ver que há inconsistência, há contradição entre o que a Sociedade Torre de Vigia ensina e o que está escrito aqui. E nós vamos ver que realmente existe um descompasso entre o que ensinam e entre o que escrevem. Pois bem, no Evangelho segundo São João, logo no capítulo 1, versos 2 e 3, há uma clara indicação, afirmação da deidade do Filho, da deidade do Senhor Jesus, a divindade do Verbo, a palavra de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. E está escrito assim na Bíblia Sagrada: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. Versos 1, 2 e 3. Então aqui apresenta Jesus como o Criador e como o verdadeiro Deus. E Jesus, com a sua própria palavra, com a sua própria boca, ele disse: eu e o Pai somos um. Está em João, capítulo 10, verso 30. Como igualmente está escrito aqui na tradução do Novo Mundo. Pois bem, no princípio, você vê que o livro de Gênesis começa com essa frase. Primeiro versículo do livro dos começos, da criação, diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, antes de todas as coisas, Deus criou, começou a criação. Era só Ele, antes de todas as coisas. E aqui, o evangelista começa com essa mesma frase, no princípio. Ou seja, antes de todas as coisas, o que é que havia? Havia o Pai, havia o Filho e havia o Espírito Santo. E aqui ele diz: no princípio era o Verbo. Está falando do Verbo, em Jesus Cristo. E o Verbo estava com Deus. Aqui ele apresenta duas pessoas. É o grande mistério da Trindade, da Santíssima Trindade. Três pessoas, mas um só Deus. Porque o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então coincide com o que Jesus falou dele mesmo, dizendo: eu e o Pai somos um. E também com o que ele falou a Filipe: quem me vê a mim, vê o Pai. Então essas declarações de Jesus são categóricas, afirmando a sua divindade, a sua igualdade com o Pai. Embora as três pessoas sejam distintas, porque aqui também está claro isso. Ele estava com Deus, então havia o Filho, havia o Verbo, estava com Deus. E ele, ao mesmo tempo, era Deus. Agora vamos ver como a Sociedade Torre de Vigia registrou este versículo. Pois bem, na versão antiga de 1967, está escrito da seguinte maneira: segundo São João,
capítulo 1. No princípio era a palavra, Jesus é considerado a palavra de Deus, e a palavra estava com o Deus, e a palavra era Deus. Agora, esse segundo Deus com letra minúscula. No versículo 2, este estava no princípio com o Deus. Todas as coisas vieram à existência por intermédio dele, e a parte dele nem mesmo uma só coisa veio à existência. Está falando a respeito de Jesus. Então, apresentando Jesus como Criador. Sem Jesus nada foi criado, foi ele que criou. Ele diz, por intermédio dele, todas as coisas foram criadas. Agora vamos analisar o que está escrito aqui na versão seguinte. Ele diz, no princípio era a palavra, tudo bem, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Aqui ele não colocou artigo indefinido na versão anterior, mas achou que não estava certo. Colocou entre colchetes o artigo indefinido. Esse artigo indefinido apareceu a partir dessa versão de 1986. Não estava aqui. Mas as expressões de palavras entre colchetes, elas são ali, elas significam que não fazem parte do texto original. Elas podem ser retiradas sem prejuízo da mensagem. É o que diz, por exemplo, o dicionário Aurélio. Dicionário Aurélio. Sinais de pontuação entre colchetes que encerram em uma citação palavra ou palavras que não fazem parte dela. São os parênteses retos. Então, é um enxerto. É algo, é uma explicação que se dá, mas que não faz parte daquela mensagem. Eles colocaram entre colchetes para dizer, ora, eu estou colocando com letra minúscula, porque esse segundo Deus aí, ou seja, Jesus Cristo, o Verbo, não é o Deus Jeová, não é o Todo-Poderoso, tem nada a ver. Então, com essa, no afã de modificar, criou mais embaraço. Porque da forma como que está colocado aqui, o Pai, Deus, teria criado um novo Deus, um outro Deus, com o mesmo poder, com todos os atributos da divindade. Então, a sociedade toda de vigia se apresenta como biteísta, ou seja, acredita em dois deuses. Está aqui. No princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus. Ele acha que Deus tem que ter o artigo definido. E a palavra era um Deus. Este estava no princípio com o Deus. E todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Agora, se nós